Bom dia a todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir que Ele nos abençoe, que Ele coloque luz nos nossos caminhos hoje e sempre. E pedindo muita sabedoria para entendermos a Sua palavra, meu Pai, e explicá-la corretamente. Dá-nos força, compreensão para a gente prosseguir esta caminhada. Amém. O título que eu escolhi hoje é até engraçado, A Toca de Tatu. E vamos começar Atos 27, de 1 a 12. Mas por que esse título é engraçado? Porque eu ri muito ontem quando eu recebi várias mensagens de pessoas que não sabiam se eu celebrava o Natal, porque em um dos vídeos eu disse que Papai Noel é a figura do anticristo. E eu continuo com essa afirmação. Mas tenho certeza de uma coisa, quando o mundo todo estava celebrando o Natal ontem, eu também estava. Mas a minha celebração pode ser um pouquinho diferente da de muitos. Não, eu não estou como o tatu lá dentro da minha toca, escondendo, deixando que todo mundo celebre, não. Eu continuei fazendo o meu trabalho no dia de ontem. Não importa aquilo que as pessoas estão dizendo para vocês, mas a gente tem que separar aquilo que é o Natal das Escrituras de Deus e aquilo que é o Natal deste mundo pagão. Aquilo que o povo pagão está nos fazendo acreditar, porque isso vem da obra satânica operando neste mundo. Satanás está aqui arrecadando, arrebatando as pessoas, quanto mais para ele. Então, o que é o Papai Noel? O Papai Noel é uma figura que inventaram para personificar Deus. E muitos acreditam que ele vai vir naquele trenó, ele vai jogar presentes, ele vai trazer as coisas que as pessoas pediram. Mas veja que não existe substituto para Deus, isso é invenção humana. Ninguém pode substituir a Deus. Até para a gente ir a Deus está escrito na palavra que tem que ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. E afinal de contas, o nascimento é de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que é que Jesus Cristo nasceu? O que é que a gente tem que fazer no dia do Natal? É aquilo que eu expliquei ontem. O dia de Natal é um dia de adoração a Ele. Mas por quê? Qual que é o motivo do seu nascimento? É aquilo que nós pastores devemos fazer, nós cristãos devemos fazer. A gente tem que abrir os olhos das pessoas para esse motivo. Jesus Cristo veio aqui na terra, Ele nasceu e viveu num corpo humano para quê? Para nos salvar. Jesus Cristo salva. Mas para a gente receber essa salvação, a gente tem que acreditar nele. A gente tem que acreditar que Ele é o Messias e Ele é a única pessoa capaz de nos salvar. Então, essa é a nossa missão pastoral no dia de Natal. A gente atingir o quanto mais pessoas e falar do nosso Deus vivo, aquele que nunca morre, aquele que mesmo morrendo ressuscitou e nunca nos deixou. Esse nosso Deus, ele é tão sublime, tão maravilhoso, que não precisa de um Papai Noel patético vir e representá-lo, jogar presentes de todo lado. Não, o nosso Deus é muito mais do que isso. E acima de tudo, a gente não pode ensinar os nossos filhos a acreditar num Deus injusto, porque quando o Papai Noel não joga os presentes na chaminé,
vocês sabem que os filhos vão pensar que Papai Noel não ligou para ele. Então nós temos que ensinar a palavra de Deus corretamente para os nossos filhos e deixá-los saber que Jesus Cristo nasceu aqui para nos salvar e que nós temos que aceitá-lo como nosso Salvador, seguir a sua palavra, viver de acordo com uma vida honesta e reta, para sempre em nossas vidas viver de acordo com a lei de Deus. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. O pior e o mais abominável símbolo do Natal, que é um ídolo, é o Papai Noel. Então, isso nós temos que eliminar. E os outros símbolos, como a árvore de Natal, os enfeites, as guirlandas, depende. Se esses símbolos não se tornaram ídolos em suas vidas, é apenas uma decoração que a gente põe na parede, tudo bem, porque Deus vê o nosso coração. Mas a gente coloca as decorações e a gente permanece dentro da palavra de Deus, mostrando aquilo que é certo, que eu acabei de falar para vocês. Ah, mas pastora, é errado eu reunir com a minha família, jantar, a gente trocar presentes? Gente, essa pergunta nem deveria existir, porque está escrito na palavra que é muito melhor, muito mais satisfatório, muito mais maravilhoso a gente dar do que receber. Vocês nunca viram isso na Bíblia? Então, gente, se a gente pode trocar presentes, por que não? Muitas pessoas da família não falam com a outra o ano todo. Eles não têm tempo, eles estão num corre-corre o ano todo, mas chega o Natal, eles fazem questão de se reunir, de arrumar um tempo para os seus familiares. Isso será contra a palavra de Deus? Claro que não. Mas você, cristão, dentro dessa família, vai também aproveitar a sua oportunidade para falar do verdadeiro nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele nasceu? O que é que a gente deve fazer? Também não se esquecendo das pessoas menos afortunadas. Se tem alguém na sua convivência em dificuldades, precisando de ajuda, precisando de um presente de qualquer espécie, material ou espiritual. O Natal é uma época em que as pessoas estão mais propícias a fazer algo pelo seu irmão. Então, como é que isso pode ser proibido? Nós não podemos exagerar, mas se a gente quer ter um dia para comemorar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Agora vamos começar o capítulo 27 de Atos, que é algo assim bastante descritivo, é por isso que eu continuei falando um pouquinho sobre o Natal. Feliz Natal e Ano Novo para você e toda a sua família. Leitura de Atos 27, versículos de 1 a 12. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica.
No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfília, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passarmos o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Foi aprovada a viagem de Paulo para Roma e Paulo vai embarcar num navio com o centurião Júlio em direção a Roma. E prestem atenção nessa narrativa, vai começar com o verbo no plural, dizendo: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália. Navegaríamos. Quem é que está escrevendo o livro de Atos? Não é Lucas? Sim, então isso significa que Lucas também está nesse navio com Paulo, viajando com ele para a Itália. E daí, a seguir, ele continua falando no plural e vai falar que quando eles embarcaram no navio de Adramítio, estava com eles Aristarco. Vocês se lembram de Aristarco? Quando Paulo estava a caminho de volta para Jerusalém, ele estava em companhia de Aristarco. E eles passando por Éfeso, lá a multidão agarrou Aristarco. Sempre que eles chegavam nesses lugares e eles viam que Paulo estava pregando a boa nova, depois de certo tempo a multidão se voltava contra eles. Por quê? Porque os judeus estavam ali provocando essas revoltas, queriam de alguma maneira matar o apóstolo Paulo. Aí Lucas está narrando que eles chegaram a Adramítio, que é mais ou menos 70 quilômetros de Cesareia, e ali eles pretendiam achar um navio para a Itália. Adramítio é uma cidade da Ásia Menor e era um porto em que os navios vindo do Egito paravam ali para abastecer comida e tudo mais, e depois seguiam para a Itália. É por isso que eles estavam nesse porto.
E nós sabemos que, de acordo com a história, Aristarco vai a Jerusalém junto com Paulo e que lá eles vão ser presos juntos. E daí a história vai dizer que no dia seguinte eles ancoraram em Sidom. O centurião Júlio foi muito bom para com Paulo, deixando que ele fosse encontrar os seus amigos da fé, para que os seus amigos o ajudassem. Todo lugar que Paulo passava nessa região, ele era muito conhecido, ele esteve em muitas partes pregando, e também o cristianismo já estava alastrando por essa área. Gente, ser um prisioneiro naquela época não é a mesma coisa que ser um prisioneiro na época de hoje, e que o prisioneiro tem comida, roupas lavadas, eles têm que fazer algumas coisas, mas tem regalias, tem televisão, tem uma cama acolchoada. Não, naquela época não era assim. O prisioneiro caía na prisão, ele estava lá com uma refeição diária, sendo chibatada, uma vida muito diferente. Mas veja que esse centurião estava trazendo Paulo e outros presos nesse navio. Mas ele sabia pelos documentos que estava carregando que Paulo ainda não tinha sido condenado. Então é por isso que ele estava dando certas regalias a Paulo. E aí a dificuldade na navegação vai começar por causa dos ventos que eram contrários. E ele vai descrever cada ponto que eles vão parando. E eles passaram por Chipre, está dizendo a palavra. E depois eles atravessaram o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, que são lugares que Paulo passou antes. Não sei se vocês se lembram da Panfilha. E daí vai dizer que eles vão ancorar em Mirra, na Lícia. Mirra era um porto imperial e ali ancorava muitos navios que estavam se dedicando ao comércio, levando grãos de um lugar para o outro. Aí eles vão prosseguir a viagem dizendo que eles navegaram vagarosamente. Por que vagarosamente? Lucas está descrevendo as dificuldades dessa viagem. Está ficando cada vez pior. Quanto mais eles vão em frente, pior. Então estão navegando vagarosamente com dificuldade para chegar em Cnido. E daí, não sendo possível continuar a mesma rota, eles fizeram uma pequena mudança por causa dos ventos contrários e eles navegaram ao sul de Creta, de frente a Salmona. Eles chegaram a um lugar que se chama Bons Portos, perto de Laceia. E nesse lugar, Paulo resolveu dar um conselho a Júlio, que era o centurião. Mas veja que nesse navio tinha esse centurião e tinha também o dono desse navio. E esse navio era um navio cargueiro, provavelmente carregando grãos. Quando Paulo alertou esse centurião que eles deveriam ficar ali, não seguir viagem por causa desse tempo muito ruim, o centurião não pôde ouvir Paulo, porque Paulo era um prisioneiro e ele não tinha acesso às decisões do navio, porque o dono estava lá. Então, com certeza, esse centurião falou com o dono do navio, que não concordou com Paulo, e ele acabou concordando com o dono do navio. Por quê? Porque a perda para esse dono do navio seria muito grande se esse navio naufragasse. Então, não era de interesse para o dono desse navio nem parar a viagem, atrasar a sua entrega dos alimentos, que ele ia perder muito dinheiro, e também não ouvir a Paulo, porque o porto ali não era um porto bom para eles ficarem. Paulo estava falando tanto profeticamente quanto por experiência própria, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo já tinha naufragado 3 vezes.
nas suas viagens missionárias, sempre de navio de um lugar para o outro naquela mesma região. Ele tinha, com certeza, muita experiência na navegação dessa área. Eles vão seguir viagem para a Fênice, que ficava mais ou menos a 40 milhas de Bons Portos. Por que Fênice? Porque lá havia melhores acomodações, era uma cidade maior e ali eles poderiam passar o inverno. Nós vamos parar aqui para não ficar muito longo, voltaremos com o mesmo assunto na semana que vem. Amanhã nós vamos fazer nossos passos com Deus em Atos 26, na graça do Pai. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar nos seguindo, por estar estudando conosco. Aprender a palavra de Deus é algo que a gente tem que ter como um hábito, que é para a gente ter luz divina. Vejam que quando os magos estavam seguindo a estrela, e a estrela parou onde Jesus estava, naquele estábulo, e daí quando os magos seguiram viagem, a estrela não saiu dali, a estrela continuou naquele lugar. É que quando a gente sai de perto de nosso Senhor Jesus Cristo, a tendência é a gente ficar longe da luz. A luz está em Jesus Cristo, na sua palavra. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. A gente não pode ser cristão sem praticar a palavra de Deus, sem estudá-la, sem entender que é para a gente defender-se dos inimigos. A gente precisa adquirir músculo espiritual, que é para a gente vencer este mundo da mesma maneira como Jesus Cristo venceu. Muito obrigada, meus amigos, que Jesus os abençoe abundantemente. Amém.